Galera, promessa é dívida, e mesmo que eu tenha demorado muito tempo, estou aqui cumprindo a minha promessa. Finalmente, o vídeo do review completo de Super-Heróis Premium Homem-Aranha. Não vou só mostrar as capas, também vou mostrar o conteúdo interno, vou fazer uns comentários, é basicamente um reviewzão mesmo, né? E lá pro final, eu vou contar a minha história com essas HQs, como eu consegui elas e tal. E também vou listar quais edições eu acho que funcionam isoladamente, caso você não queira ir atrás dos 17 números. Então, bora lá. A história editorial por trás dessa coleção é bem conhecida. A editora Abril não estava tão bem das pernas assim, não estavam julgando que as suas vendas estavam tão boas, e aí decidiram mudar o formato das HQs, né? Eram os formatinhos, e aí eles mudaram para esse formato americano, capa envernizada, um papel melhor, né? Mais brilhante, mas também o preço não foi nada convidativo, né? As HQs custavam em média R$ 2,50, R$ 3, e essa aqui custava R$ 9,90. Essa edição de estreia, eu acho que ela é bem ruim. Não acho que foi legal. Inclusive, já adiantando aqui minha opinião, eu acho que a edição 2 é que deveria ter sido a edição 1. Não faria muito sentido em termos de progressão de história, mas em termos de conteúdo, a 2 é bem melhor, né? A edição 1, ela abre aqui meio que com um Marvel Team-Up, digamos assim. Não é a revista Marvel Team-Up, né? Mas é um team-up do Homem-Aranha com o Thor, enfrentando aqui um monstro bem bizarro. Não acho, sabe, que uma nova coleção, se abria a HQ e já ser um team-upzão assim, descompromissado, não acho que tenha sido legal, saca? E aí a segunda história é esse aqui, Um Mundo Perfeito, que tem um plot twist aqui, né? No final, que eu não vou revelar. Mas basicamente a gente é jogado nesse mundo bizarrão aqui, no qual o Flash Thompson é meio que o grande herói do mundo. Inclusive, é daqui que vem essa imagem, ó. Essa imagem que com certeza você já viu na internet, totalmente descontextualizada, mas agora pelo menos um pouquinho de contexto você tem, né? Tipo, é um mundo alternativo, né? Digamos assim. Não vou revelar o plot twist do final, né? Mas assim, de um modo geral, como eu disse, foi uma ediçãozinha edição de estreia, né? Bem fraca. E aí é tipo 80 páginas só de Thor, sabe? Aqui começa com um team-up do Homem-Aranha com o Thor e termina com 80 páginas de Thor, sabe? Mas eram os famosos mix da época, né? E, pra finalizar aqui, tem uma historinha da Mulher-Aranha, né? Aqui na época era a história da Matt Franklin, né? Não era a Julia Carpenter, nem a Jessica Drew. E falando sério, eu acho que é a melhor história desse primeiro volume, saca? A melhor história do volume não é Homem-Aranha por si só, né? É uma participação do Homem-Aranha. Aí essa história aqui é continuada na edição 2. Então, falando nela, a edição 2, essa edição aqui eu acho que ela funcionou muito melhor. Eu acho que assim, o design desse lance de Premium não era tão legal, né? Eu acho muito poluído, saca? Tipo, tá aqui Super-Heróis Premium, o nome Homem-Aranha, o logotipo da Abril, aí o Marvel Comics, uma carinha, o número 1 e um monte de informação, saca? E aí a edição 2 já é bem despoluída, né? Continua esses mesmos elementos, mas aí o fundo é só um fundo branco aqui, chapadão, né? A gente abre aqui com essa história, que é uma história que depois vai ter a participação do Blade, uma história de vampiros muito bacana. Apesar de ela também ter esse descompromisso, eu acho que ela funcionou melhor do que a edição 1, saca? Ela continua a história lá da Matt Franklin, que tem sim um desfecho bem bacana. E eu acho que é nessa. Isso, olha, nossa, ainda bem que eu caí nessa página. Olha, eu tava lendo isso aqui e eu tomei o maior susto, porque eu não lembrava que essa época aqui ainda era a origem do Homem-Aranha, escrita pelo John Barney. Porque que é uma origem muito bizarra, que o acidente que irradiou a aranha que picou o Peter foi, na verdade, o experimento do Dr. Octopus com os tentáculos, sabe? Lá, experimento com radiação, saca? E aí que eu tava lendo isso aqui, e aí ele foi relembrar o passado, e era essa origem do John Byrne, eu quase caí pra trás. Eu falei, não, gente, é sério mesmo. Eu tinha apagado isso da minha memória. Mas, assim, em termos de material histórico, aí é bacana, né? E aí a gente termina com uma história do Wolverine, sabe? Wolverine, né? Mas enfim, é aquilo, né? É o mix da época, né? Isso aqui que era o mix da época. O tão criticado mix, né? E mais Thor. O povo gostava de botar Thor no comer. Muito bizarro. Edição de número 3. Essa aqui é bem bacana. É bem legal. Eu só concordo com as críticas que fazem ao desenho do Venom feito pelo John Romita Jr. Que Venom magricela é esse, cara, sabe?
que custava dar um pouquinho mais de massa muscular pra esse personagem, saca? Você fazer o Carnificina magrão, até que faz sentido. Mas o Venom aí não faz não, né? É a história, né, do retorno do Venom, quando ele vai enfrentar o Homem-Aranha. Mas aí antes, ele vai atrás do Carnificina. E isso aqui vai ser interessante para a história. Inclusive, tá até uma cena bizarra aqui, ó, que ele pega o Carnificina e literalmente devora o Carnificina, saca? Isso aqui foi até adaptado lá no filme Venom 2, né? Tempo de Carnificina. Que filmeco, né? Mas, aquilo, seguindo aqui o mix, mais Thor, né? Thor, 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 Thor. Eu acho muito engraçado isso que no gibi do Homem-Aranha você tem praticamente mais outros personagens do que o próprio Homem-Aranha, né? Mas é como eu disse, eu entendo que era o lance dos mix, né? É uma coisa totalmente da época. E aqui é a fase do Howard Mack, no Homem-Aranha. A tão mal falada fase do Howard Mack, né? Que, assim, é muito fácil pra mim eu falar que, não, o pessoal tava exagerando, tá? Não é tão ruim assim, não. Mas é porque eu tenho acesso ao todo, né? Eu tenho acesso a fases muito piores, como a mais recente aí do Zeb Wells e tal. Mas na época eu entendo. Ainda mais por conta das coisas que o Howard Mack ele vai fazer um pouquinho mais pra frente aqui com a Mary Jane, né? Mas vamos seguir aqui. Edição número 4. Capinha do Venom Magricela de novo, né? Bom, mais um retorno do Sexteto Sinistro. Uma historinha até que legalzinha, até que bacaninha, né? É isso, sabe? Não tem nenhuma história aqui do Homem-Aranha que eu desgosto, sabe? Mas uma coisa que eu falo que talvez seja um pouco polêmica, eu não curto muito a arte do John Barney, saca? Eu desconfio que eu não gosto muito de nada que o John Barney fez, sabe? Com o Homem-Aranha. Ele deu esse novo visual aqui pro Electro. Eu acho que, se eu não me engano, esse Electro ele é até capa de alguma edição mais pra frente. E eu realmente não gosto, saca? Acho bem genérico mesmo, né? Mas é interessante essa história aqui, que o Venom, ele tem esse embate aqui com o Sexteto Sinistro. Não sei se é aqui, não é aqui não, que ele vai enfrentar o Homem-Areia e ele acaba ferindo quase que mortalmente aqui o Homem-Areia, e isso gera umas consequências muito bizarras no futuro. Mais Thor, né, vamos ignorar isso. E isso aqui também é interessante, ó. Como que é o nome disso? Não é Teia do Tempo. É Teia do Tempo? Eu acho que é Teia do Tempo mesmo, né? Quando eu peguei isso aqui pra ler, eu inicialmente achei que era uma releitura do primeiro confronto do Homem-Aranha com o Homem-Areia, mas não é. É Teia do Tempo mesmo que se chama, né? É um universo alternativo aqui, né? Deve ser um alternativo dos anos 60, com o Peter mais jovem, enfrentando o Homem-Areia. E aí, o Peter, nessa história aqui, ele meio que percebe que ele tá estressado demais e que ele tem que ser um pouco mais leve, porque ele é jovem, né? Ele tem que viver a vida com menos preocupação. Aí surge o Homem-Areia, ele tá meio que fazendo o Homem-Aranha, né? Tá fazendo uns projetos científicos aqui. E aí, quando ele vai enfrentar o Homem-Areia, acaba que ele joga no Homem-Areia um produto químico que altera a estrutura molecular dele. E, assim, o Peter inicialmente trata isso como uma vitória, mas coitado do Homem-Areia, ele fica todo ferrado, molecularmente falando, saca? Essa história aqui também tem a presença da Betty Brant. É bem assim, maduro, sabe? A abordagem aqui da Betty Brant. Porque isso é uma coisa que é muito pouco falado no fandom do Homem-Aranha. Mas a Betty Brant, ela obviamente é bem mais velha que o Peter, saca? Nessa história aqui ela até fala que ela não teve oportunidade de ter o baile dela, sendo que o Peter tá vivendo o baile. Então, ela é no mínimo assim uns 2 ou 3 anos mais velha que o Peter, né? Mas, daquele jeito, estamos falando de Peter Parker. Então é claro que as coisas não vão acabar tão legais assim. Até quando ele ganha, ele perde. Número 5, capa clickbait, né? Que aqui, ó, lamentamos informar que a esposa do Homem-Aranha morre nesta edição. Não é spoiler dizer que não é bem isso que acontece, né? Mas é só muito tempo depois que vai ser revelado o que aconteceu aqui com a Mary Jane. E esse é um dos problemas da fase Howard Mack, saca? Acontece isso aqui, ó, a Mary Jane ela tá num avião e esse avião explode. E aí a Mary Jane é dada como morta, né? Mas inicialmente aqui nessa edição, eles deixam isso de lado pra contar essa historinha aqui do Carnificina, né? Uma historinha bem estranha, bem esquisitinha, sabe? De como, entre aspas, o Carnificina recuperou o simbionte. E aqui no meio tem uma história do Viúva Negra. Eu acho que é aquela guerra biológica, eu acho que é. Eu não li, ela é bem elogiada, né? Inclusive isso, eu esqueci de dar esse aviso no começo, pessoal, foi mal. Eu não li essas histórias aqui do Mix que não compõem Homem-Aranha, sabe? Você pode até estar me xingando aí nos comentários agora. Mas é isso, eu sou um leitor e colecionador de Homem-Aranha, sabe? Essas outras histórias aqui,
agora que eu terminei de ler, né, o Homem-Aranha Premium, eu posso até revisitar elas. Essa aqui é uma das que me deu muita curiosidade, porque todo mundo fala que é muito boa, né? E aqui, finaliza aqui com essa historinha aqui, que, se não me engano... Essa história aqui, ela também é uma daquelas lá, meio que Teia do Tempo, sabe? Que mostra um confronto Homem-Aranha com o Abutre. Toda vez que aparece Teia do Tempo, eu acho que vai ser uma releitura, mas não é releitura, sabe? É tipo assim, um universo alternativo mesmo, né? E é muito bacana. O Abutre é um personagem que é bem desvalorizado aí no universo do Homem-Aranha, então é interessante quando a gente tem histórias assim que leva ele a sério, né? Eu, assim, todos esses anos de leitura de Homem-Aranha, cara, isso aqui é uma das poucas edições que o Abutre realmente ele mete medo, saca? E aí, eu acho que é na próxima edição, na edição 6, que tem essa história que completa aqui dos Paladinos Marvel. Bora dar prosseguimento. Isso é essa edição aqui mesmo, ó, Cavaleiros Marvel. Vamos lá. Aí depois que o avião da Mary Jane explode, entre aspas, né? Não é entre aspas, ele realmente explode, né? Vira até manchete de jornal, né? O Peter Parker ainda fazia aqueles trabalhos de fotógrafo, né? Então até aparece como manchete aqui, como olho, né? Na verdade, das manchetes, né? Só que isso aqui não é Amazing Spider-Man. Eu acho que não. Cadê aqui? Não é. Isso aqui tem o foco na Matt Franklin, que a história dela é desenvolvida lá no começo do Homem-Aranha Premium, e aí aqui ela já está estabelecida como Mulher-Aranha. É interessante que quando ela vê a notícia de que a Mary Jane morreu, ela instintivamente tem a vontade de ir atrás do Peter Parker, só que ela não sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Ela até fala assim que, nossa, ela nem sabia que se importava tanto com a Mary Jane, sabe? E aí foi interessante isso. É basicamente a conexão aranha que as pessoas têm, né? As pessoas aranha têm. E aí, uma coisa que vai ser muito constante aqui nesse Homem-Aranha Premium é esse lance aqui de reunião do quinteto. E é uma coisa que, cara, eu sou muito revoltado com isso, porque tinha no sebo que eu frequento, sabe? Essa história que ainda era em formatinho. Só que eu não conseguia achar ela e eu tive que me contentar só com as explicações que eles dão aqui mesmo, né? Basicamente foi uma reunião aqui, que aí cada um ia ficar com uma coisa, né? E aí acabou que a Matt Franklin ficou com poder e o Norman Osborn ficou com loucura. E depois isso aí seria melhor desenvolvido. Interessante que desse comecinho, desses primeiros 6 números aqui, essa é a melhor história que intercala, né, que entrelaça todas as edições, né? Essa outra Mulher-Aranha aqui, que ela é parente da Jessica... É da Jessica Drew? Acho que é da Jessica Drew que ela é parente, né? Porque a Jessica Drew pegou os poderes da Cassandra Webb, né? E aí, temos aqui a conclusão... Eu acho que é a conclusão dessa história aqui. E ela acaba sendo uma das melhores desse título do Homem-Aranha Premium, né? Aqui é uma história bem bacana também, pós, entre aspas, morte da Mary Jane, né? Que o Homem-Aranha enfrenta o Hulk. E aí a resolução é até que mais sentimental, né? Do que em termos de punho. Essa história aqui é muito boa. Essa história aqui, ó, novamente, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu tava achando que seriam releituras de histórias antigas, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que é vendido como releitura. Vamos ver aqui. Uma nova versão do primeiro encontro do Homem-Aranha com o Justiceiro, realmente. Isso aqui também é um universo alternativo, mas reimaginando o encontro do Homem-Aranha com o Frank Castle, né? Porque lá atrás, lá na época da saga original do Clone, quem contratou o Justiceiro quando ele fez sua estreia, né? Ele era só um mercenário contratado pelo Chacal para enfrentar o Homem-Aranha, né? E aqui também tem isso, mas ele desenvolve de uma forma melhor. Aí aqui é aquela história lá dos Paladinos Marvel, né? Historinha completa. Mas é aquilo, né? Na época a gente tinha o título Grandes Heróis Marvel. Será que não cabia essa história lá? De acordo com a editora Abril, não, né? Tinha que vir para cá mesmo. Bom, edição de número 7. Também é uma historinha bacana. O Homem-Aranha, ele recebe meio que uma dica falando que a Mary Jane pode estar na Lativéria. E aí é muito massa, porque aí o Peter, ele pega um avião e ele se gruda aqui e ele quase morre por causa disso. Muito engraçado. Só que quando ele chega lá, tipo, vira One Piece isso aqui, sabe? Ele se envolve numa guerra meio, sabe, dos civis versus quem tá no poder, saca? E aí tem até um plot twist bem bacana aqui relacionado ao Doutor Destino. Só que não dá em nada esse lance aí da Mary Jane, né? E aí, mais uma dessas histórias aí pra encher linguiça. O que nos interessa aqui é o Homem-Aranha mesmo, né? Isso aqui é tipo um Torneio de Campeões 2. Cara, eu detesto o primeiro Torneio de Campeões, sabe? Então, é claro que eu não vou ler esse trem aqui. Ai. Só achei interessante porque tem uma grande população aranha nisso aqui. Eu até acabei vendo o Ricochete ali, que era um dos disfarces que o Homem-Aranha usou na época da crise de identidade, né? E é isso aqui, uma historinha aqui envolvendo
os Vingadores, mas o que nos interessa aqui mesmo continua na edição 8, né? Uma capa que a princípio pode parecer clickbait, mas não é. Na verdade aí não é, né? Porque tá falando que Homem-Aranha são sem limites. Essa aqui é a roupa do Homem-Aranha são sem limites, né? Então você pensa, talvez um especial do desenho. Não, ele gratuitamente, o Peter gratuitamente vai usar a roupa do Homem-Aranha são sem limites, sem explicação nenhuma, cara. Nenhuma, sabe? Aqui nessa época, o Peter trabalhava em uma instalação científica chamada Tricorp, né? Era bacana, ainda é canônico, né, isso aqui, então é considerado um dos empregos que o Peter Parker teve, né? E, sim, ó, eu acho que é nesse momento que acontece aquilo. É isso aqui mesmo. O Homem-Aranha, ele vai enfrentar aqui o Homem-Areia e o Venom acaba aparecendo. E aí, o Venom acaba comendo uma parte do Homem-Areia. E aí isso faz com que o Homem-Areia também se desequilibre molecularmente. O que eu acho interessante é o seguinte, a gente teve aquela história lá de túnel, teia do tempo, né, que acontece isso, o Homem-Areia muda sua estrutura molecular, e aqui, poucas edições depois, a gente tem mais uma história que acontece a mesma coisa, saca? Achei muito interessante. Tá aqui, ó, o uniforme do Ação Sem Limites, completamente jogado, gratuito, aleatoriamente aqui, nossa, é uma história bem esquisita, sabe? Eles são teleportados pra uma dimensão alternativa, sabe? É uma daquelas historinhas assim, só pra tapar buraco mesmo, né? Essa aqui não, ó. Essa aqui é uma história boa. Deixa eu ver se eu encontro aqui a primeira página de quando ela começa. Porque essa história aqui, eu devia ter pesquisado isso antes de gravar o vídeo. Porque eu acho interessante, chama Velhos Conhecidos. Há uns vídeos atrás, eu tinha mostrado aquela edição especial da Abril, Homem-Aranha, O Legado do Mal, né? Que é uma história sobre o legado do Duende Verde, né? Que o Norm Osborn, né, que é o neto, né, o neto do Norman Osborn é sequestrado e tal, porque o Norman quer passar pra ele o legado do Duende Verde, que é ser o Duende Verde, né? E aqui, basicamente, acontece a mesma coisa, sabe? O que eu devia ter pesquisado antes de começar a gravar o vídeo aqui é qual veio primeiro, se foi isso aqui ou se foi o legado do mal, né? E o interessante também é que eu acabei de fazer essa conexão aqui entre histórias. O final do Homem-Aranha Premium e o começo, e posteriormente, como é que vai, por consequência, o começo da primeira série do Homem-Aranha da Panini trata desse lance de legado do Duende Verde, né? Adiantando aqui um pouco da história, né? Que isso é muito massa. O Duende Verde, ele percebe que depois de anos e anos e anos de batalhas contra o Homem-Aranha, ele percebe que o Homem-Aranha é a pessoa ideal para dar prosseguimento ao legado deles, sabe? Isso, assim, dentro da lógica maluca de um super vilão, até que faz sentido, né? O meu maior adversário é digno de assumir o meu manto. Tá aqui, então, aquela capa do John Byrne, né, que eu falei. Eu não gosto mesmo desses designs do John Byrne, sabe? Esse aqui é o design que ele fez pro Electro. Eu acho tão genérico, saca? Eu acho legal a cabeça pontuda, assim, amarelo, verde e amarelo, né? Eu acho muito bacana. Esse aqui eu não acho tão legal assim, não. Dando prosseguimento aqui na história do Homem-Areia, totalmente desmolecularizado aqui. É só um embate que eles têm. E aí o Venom começa a caçar um por um do Sexteto Sinistro. Até a arte do Romitinha aqui, bem bacana. E aí nisso, dando prosseguimento aqui, a gente tem uma história filler. Filler existe em história de quadrinhos? Eu acho que existe, né? Que é uma história do Homem-Aranha contra o Frankenstein, sabe? E a princípio eu achei que seria uma historinha bem bucha, mas na verdade ela conseguiu me surpreender. Eu acho que é tipo assim, quando você não tem expectativa nenhuma com o que você tá lendo, ou vendo, né? Qualquer mínima qualidade já te consegue te surpreender. E aí o resto encadernado é o Vingadores do Pérez, né? Do Kurt Busiek e do George Pérez, que é muito bom sim. Talvez a melhor fase, né, dos Vingadores de todos os tempos. Mas não é o nosso foco aqui, né? Vamos então partir logo para número 10, que aqui tem uma história bacana também, envolvendo o Duende Verde, né? Então, uma das coisas que é muito criticada na fase do Hard Mac é porque o Peter fica muito depressivo depois da morte da Mary Jane, né? Mas isso é óbvio, né, gente? É óbvio. Se o cara ficasse feliz é que seria esquisito, né? E aí, ele começa a aproximar os laços dele com o Randy Robertson, né? Que é o filho do Rob Robertson, lá do Clarim Diário. E, cara, falando sério, na moral, é muito bom, cara, essa amizade do Randy Robertson com o Peter Parker, saca? Eu acho que ele é um bom
substituto, saca? É tipo assim, porque chega aqui uma parte, mais pro final do Homem-Aranha Premium, começo da primeira série da Abril, não, da Panini, né? Que o núcleo do Peter vira o Randy Robertson, a Jill Stacy, né, que é a prima da Gwen Stacy, e a Glory Grant. E eu acho muito bom, cara, isso aí, sabe? Eu acho que eles estão, assim, não tá no mesmo nível de Gwen e Harry, né? Mas eles cumprem bem o papel deles. Acontece isso aqui de um Duende Verde aqui, do nada aparece pra atacar o Peter. E tudo isso é pra construir esse lance, sabe? Era pra culminar nessa história que eu falei aí, que ela vai ser finalizada só lá na primeira série da Panini, que é o Duende Verde querendo passar o legado dele pro Peter, né? E acontece uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. Acaba que a Mary Jane, ela meio que pagava as contas de tudo, né? Aí, como a Mary Jane morreu, o Peter ficou sem dinheiro. E aí teve um dia que ele dormiu na rua e ele acabou sendo roubado. E aí quando ele foi roubado, dentro da bolsa dele tinha a roupa do Homem-Aranha. E aí esse rapazinho foi lá e vendeu a roupa do Homem-Aranha pro Jameson. Muito interessante isso aqui. Com certeza isso aqui foi inspiração pro filme Homem-Aranha 2, né? Lá do Sanheim. Aqui tem uma história do Galactus e mais Vingadores do George Pérez. Eu vou desligar aqui a gravação antes que apareça muito aqui o som da pamonharia aqui, do carro da pamonha que tá passando. Os dos nossos comerciais sendo patrocinado pelo carro da pamonha e pelo carro do milho, os dois chegaram ao mesmo tempo aqui na rua. Bom, essa edição aqui, ela é bem bacana, sabe? Ela abre com um textinho explicando aqui sobre o uniforme preto e tal, as diferenças do uniforme preto alienígena pro uniforme preto de tecido, né? E aqui, essa é uma história que foi muito legal ver dela aqui nessa coleção, porque essa história está no ônibus do Eric Larsen, né? Porque essa história aqui é desenhada por ele. E é o único ônibus que eu tenho na minha coleção, né? Que é o ônibus do David Michelini e do Eric Larsen. E quando chegou nessa parte aqui, eu não li a história lá. Porque ela é uma edição, sabe, de meio de fase, sabe? Eu pensei assim, cara, eu não vou ler ela. Eu vou esperar algum momento propício pra ler ela. E aqui foi o momento propício, né? Então foi bem bacana esse mix fechamento de ciclo aqui, né? Bom, então, como eu tinha falado na edição anterior, que o Peter perde a roupa dele, e aí o garoto que acha a roupa dele vai lá e vende ela pro Jameson, né? Só resta ao Peter voltar lá na casa da Tia May e pegar uma roupa velha. E a única roupa que tá disponível lá é um uniforme preto. Então, por enquanto, ele vai lá e usa esse uniforme, né? Essa fase aqui tem bastante participação do Venom, né? Do Ed Brock. E aí, nossa, é muito pesado o que acontece aqui com ele e a Anne. Eu não vou nem falar isso aqui, que quem quiser que depois leia, né? E aí tem mais uma daquela historinha One Piece do Homem-Aranha, né? Ele é metido aqui numa confusão lá na Sincária. É a Sincária, né? Acho que é a Sincária, tem a ver com a Silver Sable, então com certeza é a Sincária, né? Um lance lá de, tem o exército lutando contra os governantes e tal, como sempre, né? Só que aí o que acontece? Nessa história, o Homem-Areia, ele tá trabalhando junto com a Silver Sable. E aí aqui nessa mesma edição tem meio que uma explicaçãozinha, né? Que rolou meio que uma mudança psicológica nele, promovida pelo mago, que aí depois ele volta ao normal e aí ele volta a ser vilão mesmo, né? Aqui, eu acho que é mais aquele Vingadores, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha do Homem-Aranha aqui. Não tem mais Homem-Aranha mesmo. Isso aqui é uma daquelas edições... Assim, essas edições agora que eu vou mostrar, tem algumas que tem pouquíssimo Homem-Aranha, sabe? E aí começa a se tornar um pouco problemático, na minha opinião. Edição 12, uma das melhores. Eu acho que é a melhor, na verdade. Essa aqui é a melhor edição. Já adiantando aquele assunto que eu falei, sabe? De quais edições eu acho que funcionam sozinha. Essa aqui funciona muito bem, porque ela republica, recolorida, né? É uma republicação recolorida da morte do George Stacy, né? Do pai da Gwen. O vídeo tá bem longo, tá? Não tem como eu abrir essa discussão, né? Desenvolver muito essa discussão, mas eu não gosto disso aqui não, sabe? De recolorização, saca? Parece que as coisas ficam muito chapadas, sabe? Parece que todo mundo tá bronzeadaço e suado, sabe? E aí faz umas coisas desnecessárias, tipo, o que é isso aqui, cara? Um céu meio rosa e azul, sabe? Parece que o povo fica querendo forçar a barra com a recolorização, sabe? Só pra justificar ela. A história do George Stacy é clássica, trágica, né? Só que não é só isso que tem aqui nesse encadernado. Eles republicaram isso para justificar a publicação dessa história aqui, ó, que é Destino e Morte. Que é uma história que mostra alguns dias antes e depois, alguns dias depois da morte do George Stacy, né?
Peter Parker refletindo, qual foi a participação dele nisso, se ele realmente teve culpa, se ele tem toda a culpa, se foi só o Dr. Octopus que teve a culpa. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que a gente fica discutindo aí qual que é o maior vilão do Homem-Aranha, e pra mim, sem dúvidas, é o Duende Verde, sim. Mas, cara, o Dr. Octopus, ele vem em um segundo lugar muito próximo, saca? Porque o Duende Verde matou a Gwen, mas por causa do Dr. Octopus, o George morreu, né? Que é o pai da Gwen. Então, os dois maiores vilões do Homem-Aranha, têm essa ligação aí com a família Stacy, né? Cara, essa edição aqui compensa demais da conta, sabe? Porque ela tem uma grande quantidade de Homem-Aranha, muito maior do que a quantidade de Vingadores, né? Que tá aqui. Não que o Vingadores não seja bom, mas essa aqui é uma das edições que eu acho que compensa. Essa aqui é pra mim a top 1 dessa coleção aqui. Número 13, essa edição aqui, eu acho que essa edição, cara, eu acho ela bem problemática, saca? Por quê? Não por causa de Homem-Aranha, mas eu já vou adiantando. Cara, a maioria do encadernado é Vingadores, sabe? Acho que Homem-Aranha é tipo, sei lá, não é nem um terço do encadernado, né? Mas enfim, acontece aqui que eles recebem uma caixinha da Mary Jane, algumas coisas dela, e aí eles ficam debatendo aqui se eles vão abrir ou não essa caixa, né? E é isso. Tem mais aqui o desenvolvimento dos vilões do Homem-Aranha, a volta do Smite, né? Mas eu acho que esse aqui é o filho do Smite original, né? O Alistair Smite, né? Muito interessante que ele programa aqui uns esmaga-aranhas pra atacar todo mundo que o Homem-Aranha se importa. Um lance psicológico aí que eu não consigo explicar direito, né? Mas ficou interessante. E aí, como eu disse, o resto é só Vingadores. Pra mim, essa aqui que é a edição mais problemática de todas, a número 14. Essa aqui, pois é, bom, é interessante porque quando a gente abre aqui, já tem a propaganda do universo Ultimate, né? Que a Abril ia começar publicando na Marvel Século XXI. Aí vinha Homem-Aranha e X-Men. Mas por que eu digo que esse encadernado aqui, esse volume aqui, ele é bem problemático? Porque não tem Homem-Aranha disso aqui, né? Abre com essa história que ela é muito parecida com Percepções, sabe? Do Todd McFarlane. E curiosamente, envolve o Homem-Aranha e o Wolverine. Não é só porque envolve o Homem-Aranha e o Wolverine, mas enfim. Não é uma história do Homem-Aranha, é uma história do Wolverine com participação do Homem-Aranha, sabe? E é daquele tipo de história dos anos 90, sabe? Que eles estavam priorizando muito mais a arte do que a história. Então, a história acaba abruptamente, assim, sabe? Do nada, assim, e você fica, ué, é isso? Acabou? E depois, veio uma história do Wolverine jovem com o Ben Green, sabe? Que futuramente viria se tornar o Coisa. Aí eu te pergunto, tá, né? Ok, beleza. Só que depois disso, vem a continuação de Vingadores, do Jorge Pérez, saca? E aí só lá no final é que a gente vai ter uma historinha do Homem-Aranha sobre o tio Ben. História essa que é muito boa. Ela até desenvolve o lance do... Assim, não é que ela fala que é esse o motivo pelo qual o Homem-Aranha faz piadas. Não, mas mostra que o humor do Peter vem muito do tio Ben, saca? E só por isso valeu muito a edição, mas... Não, valeu muito a edição, não. Só por isso é que vale um pouquinho. Mas, cara, olha isso, eu tô folheando aqui, você não vê Homem-Aranha, velho. É muito bizarro isso, né? Mas, enfim. Número 15. Bom, essa aqui foi a última edição que eu consegui. E eu tinha muita curiosidade sobre ela, porque... Homens Sem Medo é uma história que ela foi publicada lá na coleção definitiva do Homem-Aranha da Salvat, né? E foi uma edição que eu fiquei muito chateado por não ter conseguido na época. Então ter conseguido isso aqui foi bastante legal. Mas quando eu li a história eu fiquei um pouquinho decepcionado, saca? A arte é boa, o começo e o meio da história é muito boa, sabe? É um lance de máfia, assim, bem interessante, que o Rei do Crime sofre um ataque... E aí ele simplesmente contrata o Matt Murdock pra ser o advogado dele, sabe? Numa questão lá de imagem. E o Rei do Crime sabe que o Matt Murdock é o Demolidor, né? E aí a história, ela desenvolve essa questão da máfia aí muito bem. Só que chega no final, eles estão enfrentando o demônio. E é isso, sabe? Tipo assim, uma história que começou como máfia, termina como um lance totalmente espiritual e... Os demônios virão para a terra e blá blá blá, saca? Tipo assim, pra mim isso deu uma prejudicada um pouco na história, saca? Mas o que vale na história é a interação
do Homem-Aranha com o Demolidor. Isso sim é bacana. Mais Vingadores. E é isso, vai até o final. Não tem mais Homem-Aranha aqui não. Número 15. Número 16, né? Estamos chegando aqui nos finalmente. Bom, aqui tem uma história, também com o Demolidor, né? Que é interessante, eu acho que é o Mistério Manifesto, é isso mesmo, é o Mistério Manifesto. O que eu acho legal no Homem-Aranha Premium é que, lendo aqui em sequência, a gente percebe que um ciclo foi fechado, saca? A gente começa na edição 1 com o Mistério fazendo uma ilusão, e aqui nos finalmente, no número 16, a gente tem novamente essa volta do Mistério. É muito bacana isso, saca? É bem poético isso. E aqui a gente tem a publicação de A Pedra Vital. A Pedra Vital é aquela história que foi publicada num formato bem grandão recentemente pela Panini, chamado Grandes Tesouros Marvel. Eu não pretendo pegar esses Grandes Tesouros Marvel, porque eu não me interesso tanto assim pela estética do produto, né? Apesar de eu gostar muito, sei lá, de box da Case in Case. Mas eu prefiro só ter a história mesmo e tá de boa. Não é uma história tão incrível assim, sabe? A ponto de eu querer ter várias versões dela. Mas é legalzinha, sabe? É bacana, a arte é muito interessante. E esse aqui também é um daqueles volumes que eu falo que, isoladamente, eles funcionam muito bem. Bom, aí que também tem a continuidade desse lance aí do Peter ficar triste, né? Dele estar triste. E aí é uma historinha bem curtinha, só pra dar prosseguimento mesmo, com a saga da morte da Mary Jane. E por fim, a gente chega aqui no fatídico último volume, né? Que ele seria problemático se não tivesse continuação pela Panini, né? Porque o tanto de coisa que eles deixam aberto aqui é brincadeira, meus amigos. É brincadeira, né? Tem aqui a continuidade do lance do Homem-Areia. Isso se estendeu por muito tempo, né? Na verdade. E, caramba, deu uma gaguejada bem forte agora, hein? Cara, esses desenhos do Homem-Aranha tristão assim me pega demais. Bom, tem aqui uma aventura da Gata Negra. E eu achei muito legal. Eu sempre gosto de textinhos assim, saca? É um textinho escrito pelo Roger Stern, né? Porque essa história aqui, ela foi uma minissérie. Como que é o nome? Acho que é A Vingança do Duende Verde. Acho que essa aqui é o nome dela no original, né? E aí é muito interessante que no textinho aqui que o Roger Stern até fala assim que ele foi trabalhar com o Norman e o Norman assustou ele, sabe? Porque isso é interessante no processo de escrita, quando o escritor ele entra nos seus personagens, né? Mostra aqui a trajetória dele, como que ele se recuperou, como que ele estava reerguendo a vida dele, até que ele recobra, né, todas as suas ambições com relação ao Homem-Aranha, e aí ele fica novamente obcecado e parte pro ataque novamente, né? É legal que isso aqui foi desenvolvido, né, sobre a pasta de dente. Algumas pessoas podem achar ridículo, mas eu achei genial, porque explora o tanto que o Norman é cruel, sabe? Ele sabe que o Peter é pobre, e aí o Norman Osborn ele vai lá e se fantasia de carteiro e entrega pro Peter uma amostra grátis de pasta de dente, saca? Só que nessa pasta de dente tinha um pouquinho do soro do Duende Verde. Então aí todos os dias o Peter tinha pesadelo com o Duende Verde. E o objetivo do Duende Verde era bem psicológico mesmo, saca? Era tipo criar uma aversão do Peter ao Homem-Aranha. Olha que bizarro, sabe? Para que o Peter abraçasse melhor o legado do Duende Verde, saca? Eu achei essa história espetacular, saca? Só que como eu disse, esse aqui é o último número do Homem-Aranha Premium. E é uma história que ela deixa uma ponta extremamente aberta, saca? Até a última cena aqui, ó, é o Peter meio que abraçando mesmo esse lado duendístico, né? Digamos assim, né? E ainda bem que isso teve continuidade. Eu tô lendo agora a primeira série do Homem-Aranha, né? Da Panini. E ainda bem que logo nas primeiras 5 edições eles já finalizam isso. E é uma pena, né? Que a última edição do Homem-Aranha Premium não é só Homem-Aranha, né? A gente tem ainda mais Vingadores aqui. E não tem nenhum tipo de aviso, explicação, nota. Olha, gente, que pena. Vamos encerrar aqui o Homem-Aranha Premium. Que nada, né? A única coisa que a gente teve depois foi isso aqui, ó. Que eu não vou abrir não, porque a minha edição tá bem frágil, né? É o Homem-Aranha Extra. A Panini também abriu, né? Abril também lançou outras edições extra nessa época aqui, mas eu só tenho a do Homem-Aranha. Essa aqui é oficialmente a última publicação de Homem-Aranha
da editora Abril, né? Só um parênteses aqui, né? Eu já recebi um comentário de um rapaz falando que é um embalo tão legal, tão direitinho, que eu devia fazer um vídeo tutorial. Quem sabe um dia eu faça, porque realmente, do jeito que eu embalo, não tem tanto mistério assim, não. Mas é legal compartilhar os conhecimentos, né? Mas enfim, galera, só então agora eu vou listar então as edições que eu acho que isoladamente compensam. Então, baseado em dados científicos da minha opinião, eu digo que o número 11 compensa, porque eu sempre vou falar que as aventuras do Homem-Aranha com o uniforme preto compensam, né? É legal porque tem a contextualizaçãozinha aqui. E essa história One Piece aí de vamos invadir esse país, vamos resolver as coisas, funciona isoladamente, sabe? Não é a maior maravilha já produzida na indústria, mas é bacaninha sim. A número 12, como eu disse, é o melhor número dessa coleção. Se você encontrar só ele, pode comprar só ele mesmo. Vale pela questão científica, né, digamos assim, né, de você ter a história recolorida e também essa minissérie aqui especial do Capitão Stacy, né, que é Destiny Morte? Destiny Morte, Life and Death, acho que é assim. Não, Death and Destiny. É isso aí. Essa aqui eu falo que é 10/10, sabe? Isso aqui compensa de verdade. Número 15, como eu disse, apesar de eu não achar que a história do Homem-Aranha com o Demolidor é tão incrível e sensacional assim, ela é uma história fechada. Então, se você é fã do Homem-Aranha e fã do Demolidor, é legal você dar uma olhadinha nessa história. A edição número 16 também Homem-Aranha e Demolidor, né? Acabou que eu não comentei muito, né, sobre o Mistério Manifesto, né? A minha câmera aqui deu um pequeno probleminha. Mas assim, é uma história que ela é melhor, sim, do que essa aqui, ó. Bem melhor, sabe? Essa aqui vale pela interação do Peter com o Demolidor, mas essa aqui, além da interação ser boa, a história também é bacana, né? Mas não apenas isso, né? Eu digo que vale mais ainda por conta de A Pedra Vital, né? A Pedra Vital é, sim, uma história bem interessante de você ler e ter aí na sua coleção, porque se você não conseguir essa história por essa edição, você vai ter que pagar quase 200 conto no Grandes Tesouros Marvel relacionado a essa história, né? E por fim, a edição 17, que é a última, eu acho que também por valor histórico, né, de ser a última edição, mas por conta da minissérie da Vingança do Duende Verde. É muito boa mesmo, sabe? Essa história aqui. Mas é aquilo, ela funciona melhor se logo em seguida você já emendar a leitura da primeira série do Homem-Aranha da Panini. Bom, enquanto eu vou organizando aqui a ordem, né, eu vou contando para vocês qual a minha história com essas HQs, né? Eu ouvia falar muito mal dessa época do Homem-Aranha Premium, né? Mas assim, depois que eu li, eu entendi uma coisa. Quem viveu a época ficou muito chateado, sabe? Então, acabou que eu entendo que as pessoas podem até misturar as coisas, sabe? Não é porque mudou o formato, ficou mais caro, não deu pra colecionar e ler, que você tem que tacar pedra no período histórico, sabe? O Howard Mack, ele erra muito, muito mesmo, em exagerar demais nessa questão aí do Peter tristão, né? Mas também faz sentido, né? O cara perdeu a esposa. Mas eu admito sim que por vezes é um pouco enfadonho mesmo a gente ler. Mas o que acontece? Um dia eu estava andando aqui nos sebos da minha cidade, que não são muitos, né? E aí eu fui lá na parte de cima do sebo, e aí eu encontro um pacote lacrado assim com o X-Men Premium completo. Aí eu falei, nossa, caramba. E tava só tipo R$150, né? Eu pensei assim, nossa, caramba. Se fosse o Homem-Aranha, eu pegava. E aí eu olhei na prateleira de baixo e tava lá o Homem-Aranha Premium por R$100 do 1 ao 14. Não tava completo, né? Era do 1 ao 14. Cara, eu não pensei duas vezes e peguei. Porque eu fui ver na internet depois. Tem gente até hoje vendendo essa coleção aqui completa de 17 números por, sei lá, R$300, R$400, sabe? Aí eu acho que é um pouco elevado, né? Então, assim, eu pegar do 1 ao 14 por R$100, eu acho que valeu a pena. Assim, eu não sou bom de matemática, mas o quê? Foi mais ou menos uns R$7 e pouco cada um, aí compensou demais, né? Tanto é que, se você ver o primeiro vídeo do meu canal, que é mostrando a minha coleção, eu abro o vídeo já falando, essa aqui é a coleção Premium, tô um pouco preocupado, não sei se eu vou conseguir completar. Porque, caramba, esses 3 números aqui, ó, 15, 16 e 17, foi difícil. Eu tinha feito um YouTube Shorts mostrando no dia que eu consegui essas duas aqui, e a última que eu consegui foi essa aqui, ó, a edição número 15, né, do Homem-Aranha com o Daredevil. É muito interessante esses causos, né, de coleção. Acabou que, eu não paguei tão caro assim nessas outras aqui não, sabe?
O do Demolidor, eu tinha achado na Shopee o cara vendendo 15 e o 2 junto, sabe? Num lote, digamos assim, né? Aí eu falei, cara, me vende só o 15 e tal, só que não compensava, sabe? Ele me vender só o 15, teria que pagar um valor que não valia a pena pra ele, né? Mas é isso, é muito interessante, né? Esses causos de colecionismo. Eu tenho um caos melhor ainda com relação à teia do Homem-Aranha da Panini, mas vai demorar um pouco ainda pra eu chegar nisso e fazer o vídeo, né? Mas é isso, de um modo geral, eu acho que, falando sério aqui, na moral, compensa ter completo se você for um grande fã do Homem-Aranha, que quer ter acesso a esse período histórico. Mas se você não for um grande fã, você quer só ler umas historinhas isoladas, pega só esses isolados que eu tinha te falado, que é sucesso. Então é isso, galera. Eu sei que eu tô meio sumido aí, mas vou ver se eu faço mais uns videozinhos. Tem um YouTube Shorts sobre uma dessas edições aqui, sobre a Pedra Vital, que eu vou postar. Então depois você entra aí no canal e dá uma olhada, né? Foi um erro bizarro que tem aqui Não é na Pedra Vital, não. É na recolorização da morte do George Stacy, né? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença aí. Tchau, tchau. Valeu.